Mas então, para dizer que a gente tem uma força e uma garra muito grande que eu não vejo muito. As pessoas aqui, elas têm um hábito que eu acho ruim de reclamar demais da conta. Então, assim, você estando aqui, você com um olhar de distanciamento, da gente perceber essa garra que o brasileiro tem. E eu falar, eu tenho diploma, e daí que eu tenho diploma? É o que eu preciso fazer agora, é isso que vai ser feito. Eu sou muito racional, assim, sabe? Então, assim, se eu tenho um objetivo que eu quero atingir, eu vou Qual é o fazer caminho que eu tenho? Vou andar nele. exatamente. É Entendi. esse. Você falando agora aí, eu tô lembrando de uma pessoa que passou por esse podcast e ela conta também um pouquinho da história dela. Alguém. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Uhum, Às vezes eu olho, por exemplo, no meu trabalho, as pessoas olhavam pra mim e falavam, cara, você tá sempre sorrindo, você gosta do que você tá fazendo, mas você sabe mexer em computador, por que que você tá aqui na obra, assim? Assim, querendo ou não, as pessoas elas ligam um pouquinho, de repente, o seu intelecto, ou uhum, aquilo, da maneira que você fala, ao trabalho. Se você é alguém que se porta bem, se você tem um intelecto, se você tem estudo, se você sabe fazer alguma coisa, você não pode estar nas obras. É uhum, estranho, uhum, infelizmente. Mas aí a pessoa queria entender o porquê que eu estava ali. Se sabe, cara, você sabe arrumar um computador, por que você está aqui na obra? Você tem outro, sabe, você tem outro segmento. E eu me lembro que isso sempre ficou nítido em mim, dessa minha força de vontade, uhum, de chegar, de não entender uma palavra e poucos meses depois, ou anos, eu ser o responsável de toda a minha equipe, mesmo falando horrivelmente francês. uhum, E isso eu sempre olhei. E aí eu uhum, comecei a olhar ao meu redor, os outros brasileiros, a minha esposa, ver esse nosso desenvolvimento, essa nossa facilidade. Você foi a primeira a encontrar o estágio. E eu ligo isso à sua simpatia, ao jeito que você fala. uhum, Mas tem uma coisa que eu não tenho como ignorá-la. uhum, E aí eu olho pra você, mesmo que nós tenhamos berços diferentes, uhum, você veio de um lugar onde tudo é mais difícil uhum, mesmo sendo berços diferentes, mas você enxerga, você vive naquele local. uhum. E aí, quando você vem para um lugar onde está um pouco mais fácil, normalmente você se sobressai. Você já acostumou com a dificuldade. Sim, E aí você tem argumentos, você tem motivos e sim, ambições diferentes sim. daqueles que tem aqui, e tá tudo bem, tá ótimo, é assim que é. Uhum, Deles tá um pouco mais fácil, tá tudo. Você entende? Uma vez uhum, eu conversando com um médico e um pediatra, e ele falou que foi no Brasil uma vez fazer um intercâmbio desses médicos vão e tal. E ele falou que lá era muito difícil, porque não tinha todas as condições. uhum. Automaticamente me lembrei, por isso que às vezes os médicos brasileiros são muito bons. Porque eles Sim, trabalham com nada e dão o resultado que o cara que tá na Suíça, com todo o suporte de um médico que ele tem, ele dá o mesmo resultado que esse cara. Por sim. quê? Porque ele teve que, em meio às dificuldades dele, superar muita coisa, criar resiliência e tal. E aí eu vou vendo a sua São as história, adversidades, exatamente, eu vou vendo a exato. sua história, eu vou desenvolvendo, então, sei lá, um mecanismo que eu vejo, que olha, as suas dificuldades, aquilo que você quer, e aí tá tudo ligado com uma coisa poderosíssima que você quis. Uhum. Eu quero chegar nesse É, lugar. eu sou uma pessoa muito determinada. Isso daí eu realmente sou. É, e é engraçado você falar isso, porque assim, o brasileiro, por mais enfim, não necessariamente você precisa ser um paupérrimo, mas assim, a gente tem essa coisa de ter sempre um plano B. Porque se alguma coisa falhar, você pode ver tudo brasileiro. Então, esse jogo de cintura que a gente tem, isso é maravilhoso, gente, porque a gente Sabendo usá-lo, né? Boas exatamente. coisas. Não, porque a gente atrelou por muito tempo ao jeitinho brasileiro ruim. Mas não, eu digo Um daquela lado coisa bom, assim, não pode por aqui, vamos tentar fazer tudo dentro da lei, tudo. uhum, Mas assim, de conseguir pensar fora da caixa, de tentar uma alternativa para aquilo ali. Aqui tá com problema. E se a gente fizesse isso? Quantas vezes eu falei pra pessoa, sei lá, fui na CAF ou em algum desses locais. Tá, e se fizer assim? Ah, é verdade. Não tinha parado pra pensar nisso. Quantas vezes isso aconteceu? Porque isso é um exercício que a gente faz desde sempre.
Porque a gente tem sempre essa diversidade. Então, essa capacidade de pensar fora da caixa, de ter um plano B, um plano C, um plano D, é nosso. E a gente tem que valorizar isso. Porque isso é muito bem visto. E quando a gente trabalha, a gente consegue dar um trabalho melhor. Porque a gente fala, não tem vassoura, então não vou fazer isso. Não, a gente vai arrumar um jeito de substituir essa vassoura por uma outra coisa, né? Então, assim, de realmente... aquilo que você falou, meu marido mesmo, ele entrou na empresa e em pouco tempo ele virou chefe de equipe de franceses. E ele falava, mas gente, como assim? Mas por que eu? Falei, cara, com certeza não é porque seu chefe é bonzinho, porque ele não quer perder dinheiro. Ele, mas eu nem falo aquele francês 100%. Falei, para você ter uma ideia de como você é bom no que você está fazendo. Né? Então, assim, eu tenho várias pessoas. Então, assim, até para falar para... Não deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro. Você tem que saber da sua qualidade, da sua capacidade. E não ouve. Não ouve, porque tem muita gente que pega a experiência dele ou a passividade daquela pessoa, ou ela é muito, né? E tenta dizer, não vai acontecer. Acaba se encostando. Né? Exatamente. Não faça isso. E assim, a gente é muito bem visto no trabalho aqui, eu percebo. Em qualquer tipo de... Qualquer área, né? Exatamente. Porque a gente trabalha realmente e a gente faz o nosso melhor e a gente tenta achar alternativas para resolver problemas. A gente procura soluções e não fica de braços... mas não tenho isso, então não vai ser possível. Não, a gente arruma um jeito de resolver aquele problema. Mas eu volto a falar sobre isso e eu olho assim, por exemplo, até para os meus filhos. Como foram criados de uma maneira totalmente diferente da minha, e é normal, né? A vida é assim, a gente vai sempre tem up, né? Eu vejo que para eles muitas coisas não fazem sentido. Mas por que você tem que... sei lá, vou te dar um exemplo. Por que você tem que cortar o negócio em 3 vezes? Por que você não... Um exemplo qualquer. Tá. Porque eles nunca passaram por aquilo que eu passei. Então, está habituado em mim passar por aquilo ali, fazer daquela maneira. É por causa disso? E você falando do seu marido, né? E voltando um pouquinho nesse assunto, eu me lembro, assim, de muitas vezes, eu falo assim, mas peraí, por que a gente não vai por ali? Não, porque não... Porque nunca precisou ir por ali. Não tinha outra necessidade de ir por ali, de fazer daquele jeito. E aí, quando ele se via cercado e não tem jeito de passar por ali, para. Exato. Porque não é necessário, a gente vai criar uma outra coisa pra fazer ali. Não, peraí, vamos por aqui, ó, dá a volta por ali. E aí eu me sentia estranho, porque parece que eu era inteligente. Cara, como que você conseguiu fazer isso aí? Pensar fora da caixa. Assim, velho. Mas, e aí eu volto a repetir, eu ligo tudo isso às minhas dificuldades, aquilo que a gente sempre... Por exemplo, o carro, pra mim aqui, é incrível, porque é muito fácil você ter... E nem é consumismo, mas é muito fácil você ter um carro, né? Quebrou, você vai levar aonde? Eu vou levar no mecânico. Não é o meu tio que é fuçador, que vai lá tentar ver comigo, eu mesmo vou trocar a bateria. Não, o cara nem coloca a mão porque não é dele. E isso faz parte de um sistema, de um processo que foi criado, desenvolvido no sentido de que você é médica, você só mexe com... Você é médica, sei lá, você não é um especialista geral, eu não sei... Aí o joelho, não sei, cara, eu só mexo com o braço. Já a gente não, a gente teve que desenvolver muitas coisas. A própria palavra gambiarra, existe essa tradução em francês? Claro que não. Porque gambiarra é uma coisa totalmente brasileira. Cara, você não tem um parafuso, a gente vai dar um jeito de botar um pedaço de papelão, não sei o quê, para encaixar ali. Não vou deixar de fazer porque não tem parafuso. Isso daí é a alma do brasileiro. Total. Entendeu? Mas acho que essa coisa que você falou, a gente resgatar... Ou a gente utilizar, né, esse jeitinho nosso quando ele é bom pra alguma coisa, não passa a ser um jeitinho. É o que você falou exatamente. Passa a ser agora aí uma nova oportunidade de enxergar aquilo e eu consigo driblar essa dificuldade. A diversidade, porque a gente tem treino. Sim. A gente tem treino em... mas assim, você vê que nada é de todo mal. Você tem que dar uma de poliana e sempre achar o lado bom. A gente está tão habituado à diversidade que a gente tem treino em procurar
Passar pela adversidade. Não deu por aqui, vamos tentar pelo caminho e tal. E é tão engraçado que com todo... E é legal, né? Não é uma crítica, é legal. Com todo o metodismo, com todo, né, o jeito metódico do francês. Nem falo do alemão, por exemplo, que eu já tive algum contato. É pior ainda do que o francês. É mais forte. Que quando você quebra isso, eles te olham de outra maneira. E por isso que eu te falei que pra mim era tão estranho que o cara, eu só tô tentando chegar ali. E aí era, cara, como você pensou nisso? Como assim? E as pessoas, né, como você é inteligente, eu ficava falando, gente, vocês não tem noção do que a gente faz embaixo, normal. Você entende? Tem isso, assim, eu ficava observando essa nossa facilidade. Sim. Claro que, volto a repetir, sempre movido pela dificuldade, pelo que no entorno que Porque nós a temos. gente não se dá conta, porque tá tão enraizado, então, assim, a gente parece que precisa sair para ter esse distanciamento Sim. e poder verificar. Então, assim, essa nossa qualidade, né?